Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui pela primeira vez agora no YouTube também, trazendo para os irmãos o nosso estudo bíblico na segunda carta de Pedro. Nós temos estudado desde o começo do ano esta carta que é tão profunda, com detalhes tão importantes para a nossa vida. E devido à situação do coronavírus, no qual nós tivemos de suspender todas as nossas atividades na igreja, nós então estamos aqui compartilhando esse estudo. É claro que de uma forma sucinta, uma forma mais breve, para que nós não tenhamos, né, tanto tempo assim de gravação, para que nós não fiquemos, né, sem esse tempo de estudo como nós costumeiramente temos nas quartas-feiras. Então este é o primeiro de uma série de estudos na segunda carta de Pedro, que nós estamos trabalhando ali na Igreja Presbiteriana Sítio Buçocaba. Contudo, a gente já está ali ainda no capítulo 1, mas estamos seguindo a partir do versículo 5 em diante, o versículo 5 ao 10, que hoje será alvo da nossa meditação. Algumas coisas apenas para a gente situar aqui, lembrando, né, tendo em vista que já faz um tempinho que nós nos encontramos, lembrando um pouquinho aí do contexto em que a carta de Pedro ela foi escrita. Só vou pegar aqui o meu slide aqui, que está aqui na minha frente, para recordar com os irmãos. Lembrando que teve um propósito aqui de encorajar os cristãos que são confusos na fé a permanecerem unidos. É uma carta que trata ali contra os falsos mestres que se infiltraram no seio da igreja, que usavam aí da liberdade cristã como licença para poder pecar, né? E diziam que a salvação ela vinha apenas por meio de um conhecimento esotérico, um conhecimento que não era aquele passado pelos apóstolos, pelo apóstolo Pedro e pelos demais a respeito de Jesus Cristo. Então Pedro escreve essa carta para poder alertar os irmãos a respeito deste falso ensinamento que estava ocorrendo. Nós trabalhamos ali a saudação nos primeiros 2 versículos, onde Pedro ele se apresenta como servo de Cristo, como apóstolo de Cristo, e fala da fé preciosa, igualmente preciosa, que nos foi dada por Deus. Ali ele já trata, nesses 2 primeiros versos ali, com grande precisão, o tema da carta e na palavra pleno conhecimento de Jesus Cristo, uma palavra que é chave nessa carta. Ela vai ser repetida por várias vezes, é usada por 11 vezes nessa carta, né? A palavra gnosis, que no grego, né, do grego e traduzido aqui para o português como conhecimento. Então ele vai falar especificamente como que é este conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E tendo em vista que os falsos profetas, os falsos mestres, para ser mais preciso, eles diziam outra coisa, outro procedimento, que o conhecimento de Cristo não passa pela revelação que eles receberam dos apóstolos, mas é um conhecimento que eles adquirem ali por meios esotéricos, por meios místicos, né? Se a gente pode dizer assim, pela experiência por si só, e não pela revelação que foi dada a Pedro e aos apóstolos. Então, ele escreve essa carta para poder alertar os irmãos, para fundamentar os irmãos naquilo que ele mesmo já escreveu a respeito de Jesus, escreveu a respeito de Cristo, e que então eles precisavam estar alertas. Eles precisavam conhecer verdadeiramente a Deus. O desejo de Pedro é que eles conhecessem, tivessem ali verdadeiramente acesso ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, esse conhecimento não se daria pela forma como os falsos mestres diziam. Então aqui ele faz um apontamento do que é esse conhecer a Cristo. Ele também vai expor a doutrina, né, o ensinamento dos falsos mestres, e vai mostrar como que a vida deles era incompatível com a vida cristã. Então é uma carta muito interessante porque ela trabalha logo essas 2 questões, né, que é a importância da doutrina na vida cristã e a importância da prática de vida que é associada a essa doutrina. Então, o simples conhecer aqui não está desligado de uma prática de vida piedosa, de uma vida de santidade. O conhecimento está junto, né, caminha junto aí com uma vida de fato que mostra as virtudes que Deus espera daqueles que são o seu povo, que são os seus eleitos.
Então, nossa leitura hoje vai ser ali do capítulo 1, dos versículos de 5 a 10. Lembrando que a gente já trabalhou os versículos 1, 2, 3 e 4, né? E espero que a gente consiga trabalhar de uma forma mais resumida este corpo de 5 versículos no dia de hoje. É claro que não vai ser uma exegese, um estudo bem aprofundado, né, dessas palavras, mas com certeza vai nos trazer aqui alguma orientação. Então, sigamos aí a leitura do texto para que nós tenhamos uma base daquilo que nós estamos falando. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que vocês não sejais nem nativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Bem, irmãos, esse estudo aqui, ele nos traz, esse texto, na verdade, nos traz aqui uma palavra-chave que é de extrema importância para o nosso entendimento dele, que é a palavra diligência. Aqui Pedro está exortando aos cristãos, naquele momento, a serem diligentes no seu procedimento de vida, na forma como eles buscam a Deus, na forma como eles buscam, viver, para que eles pudessem, então, ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, certo? E também desfrutar, poder confirmar a eleição e a vocação deles. Nós vimos aqui que essas virtudes, essas características, essa lista de qualidades que Pedro aponta aqui a partir do versículo 5, começa aí, tá ligado ali com o versículo 4, 3 e 4, que fala daquilo que Cristo fez em nossa vida, dos privilégios que nós como cristãos nós temos, que nós podemos ter ali o Espírito Santo de Deus, nos livrando da corrupção do cada dia, santificando a nossa alma, nos desarraigando das paixões desse mundo. Então, aqui Pedro, ele linka esta lista de virtudes que começa a ser iniciada aqui no versículo 5 com essa ênfase daquilo que está dito no versículo 4. De que, vamos ler lá, no versículo 4, que diz que pelos quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, uma vez que ele aponta como um privilégio para nós, que é conhecer as promessas de Deus, que nos foram dadas as promessas de Deus para que nós sejamos participantes da natureza divina, isto é, sendo ali, tendo o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que nos capacita, que nos salva, que nos santifica todos os dias. Sabendo dessas coisas, tendo ciência dessas coisas que aconteceu em nós, então ele fala, então vocês, uma vez que vocês sabem disso, reunindo toda a vossa diligência, aí ele então começa a associar a vossa fé com a vossa fé a virtude o conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. São aqui 6 qualidades que Pedro lista, que nós temos que, com essa fé que nos foi dada, temos a associar com a nossa fé essa virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então, eu não vou entrar nas minúcias do que é de fato cada uma dessas coisas que Pedro está listando, falando o que é a virtude, o que é o conhecimento, o que é o domínio próprio, o que é a perseverança. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso.
Mas eu quero dizer que são qualidades, e elas estão associadas ali também às listas que Paulo faz ali no livro de Gálatas, que ele expõe no livro de Gálatas, falando da vida cristã, que são coisas, não são qualidades, né, que são vistas ali na vida cristã, que os cristãos eles tinham que reunir toda a diligência, ou seja, todo o zelo que eles podiam ter ali para poder associar, né, ter, vamos dizer assim, vivenciar essas coisas, né, unindo essas coisas à fé. Então, a ideia aqui de Pedro é dizer que esse conhecimento de Cristo ele vem, né, junto com uma prática de vida cristã. Ele vem junto com uma vida diferente. Né? Para quê? Para que então, com qual objetivo? Essa diligência que Pedro está pedindo dos irmãos aqui é com qual objetivo? É para que os cristãos então, eles possam, como diz ali no versículo 8, né? Eles não serem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma diligência voltada aí para o conhecimento de Cristo. O pleno conhecimento de Jesus. Nós falamos ali há pouco, na nossa introdução, que essa é uma palavra-chave na carta de Pedro, o pleno conhecimento de Cristo. Se vocês querem conhecer a Cristo plenamente, então vocês têm que associar essas coisas à vida de vocês. Se vocês querem ter um relacionamento com Cristo, então vocês têm de associar essas coisas na vida de vocês. Nós vivemos um período agora muito interessante quando nós falamos de diligência. Nós vimos as autoridades aí nos pedindo sempre que nós tomemos certas medidas para que nós possamos aí conter a linha curva ali, né, de mortalidade, né, do coronavírus, que é um momento aí que está mudando praticamente toda a nossa vida, nossa rotina. Então nós temos de tomar muitos cuidados, né? E vocês sabem, né? Tá cansado de saber que o nosso cuidado ali é lavar as nossas mãos sempre, né? Se nós evitarmos aglomerações, usarmos ali o álcool gel quando tivermos de sair, né? Então ficar em casa, né? Como uma das recomendações mais ali importantes nesse momento, que é aqueles que podem, né? Que podem ficar em casa, evitar qualquer tipo de circulação, para que a gente possa então ver aí o Brasil, né, a nossa nação livre desse vírus, né? Então eles pedem o que de nós? Diligência, que nós temos de reunir ali várias práticas, né, como lavar as mãos, ficar em casa, tomar certos cuidados, isolamento para quem está doente. Para quê? Para que nós então possamos conter o avanço disso. E é mais ou menos isso que Pedro está nos mostrando quando ele fala que nós devemos juntar toda a nossa diligência, que nós temos de ser diligente, como ele fala aqui no versículo 5. Reunir toda a nossa diligência para que nós então não sejamos infrutíferos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Então, essas práticas, associar todas essas virtudes à nossa vida cristã, é algo que é de extrema importância para todos nesse propósito de conhecer a Deus. Por quê? Por que Pedro está falando isso? Porque a busca pelo conhecimento de Cristo é um conhecimento reflexivo. Passa pela reflexão da palavra, passa ali por nós conhecermos a Deus por meio da revelação. E aqui ele está confrontando diretamente um meio que é proposto pelos falsos mestres, que era uma forma de conhecimento mística, apenas experiencial. É aquela coisa do sentir mais, do que você está alienado ao conhecimento, está alienado da parte intelectual, da parte do conhecimento dos fatos, quem foi Cristo, o que ele fez, o que ele está fazendo. É algo voltado mais para a experiência mística. Você vai buscar a Deus a partir ali da sua contemplação das coisas, da sua meditação transcendental nesse sentido, né? Se eu posso dar mais ou menos um exemplo da maneira como eles faziam isso. O objetivo deles era então buscar a Deus desassociando da doutrina, daquilo que os apóstolos estavam pregando, porque o verdadeiro conhecimento de Jesus passa pelo conhecimento apostólico, passa por aquilo que os apóstolos experimentaram e viram e testemunharam.
porque somente os 12 ali, mais Paulo, foram testemunhas oculares. Eles viram a Jesus Cristo, eles ouviram a Jesus Cristo. Por isso eles tinham determinada autoridade para poder passar esses ensinamentos à igreja, e todos aqueles que estavam replicando os ensinamentos dele, mas sem, né, que não estavam baseado nessa autoridade apostólica, refutando essa autoridade apostólica, então eram conhecidos como falsos mestres, eram conhecidos ali como pessoas que não tinham de fato a Deus. Então, diligentes no conhecimento. Somos chamados a reunir a nossa diligência para o quê? Conhecermos a Deus. E conhecer a Deus aqui é conhecer a Deus para aprender mais dele, aprender mais sobre quem ele é, e o propósito de termos a mente de Cristo. O propósito de conhecer a Deus é para saber mais sobre quem ele é e ter a mente de Jesus. Ou seja, é aquilo que Paulo vai falar em Romanos 12:2, né, que é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformando a nossa mentalidade, transformando nossa maneira de viver, a nossa maneira de interpretar, de enxergar, de interpretar as coisas, de enxergar o mundo. A gente tem falado sempre na palavra cosmovisão cristã, que é uma palavra que tem sido é uma área de estudos ali que tem sido crescido bastante no nosso meio, e graças a Deus por isso, porque diz respeito a isso, conhecimento, a forma como você enxerga as coisas, como você interpreta os fatos fundamentais da vida humana, da existência humana, da realidade. Então, saber, conhecer através de Cristo, entender quem Deus é, e a partir disso ter uma mente renovada por ele, né? Então, o propósito de conhecermos a Deus é isso, para que a nossa mente seja santificada, para que nós não sejamos míopes espiritualmente, como diz no versículo 9, cegos espiritualmente. A ideia aqui de cegueira, nessa figura que é usada na Bíblia, é sempre para descrever as pessoas que não têm que não têm Deus nos seus pensamentos, né? Que não conseguem pensar em Deus nas coisas que vêm. Elas olham, né, pensam, interpretam os fatos, a realidade à luz delas mesmas, da filosofia delas, da cosmovisão própria dela, da cultura dela, não voltado para aquilo que Deus pensa, para aquilo que Deus revelou na sua palavra, né? Então ele usa esta figura de cegueira como aquelas pessoas que estão cegas, né, que não conseguem ver, ter a Deus, né, entender, conhecer a Deus de fato. E muitos, meus irmãos, são de fato assim, né? Querem buscar todo o pleno conhecimento, buscar a ciência, porém eles negam a Deus, diz que Deus é incompatível com ciência, com conhecimento. Por mais que o texto ali às vezes não esteja se referindo ao conhecer de todas as coisas, né? A gente tem que fazer justiça ao texto nesse instante, mas fala especificamente do conhecimento de quem Deus é, do Senhor dos Senhores ali, do relacionamento com Deus, né? Mas ainda assim as pessoas querem conhecer, mas desprezar a Deus. Esses são cegos, né? Eles não conseguem enxergar, por exemplo, a forma como os pecados foram purificados. Ele faz muita referência ali aos líderes judaicos, talvez, que eram homens que tinham conhecimento da Torá, que conheciam bastante ali as verdades da lei de Deus, porém eles não enxergavam a forma como Deus purificou os seus pecados ali por meio de Cristo Jesus, que as profecias todas apontavam para Cristo. E isso era comum nos judaizantes, né, da época, das pessoas que estavam ali, flertavam com esse conhecimento judaico. Lembrando que nós, segundo R.C. Sproul, né, que é o comentário bíblico da cultura cristã que eu tenho usado aqui, que é um estudo bíblico expositivo da cultura cristã do R.C. Sproul, da segunda carta de Pedro, ele mostra que era uma espécie de gnosticismo que estava na época. E o gnosticismo era uma mistura ali de cristianismo, judaísmo, né, da cultura grega, misturava tudo ali, colocava num bojo só, né, e de certa forma eles pensavam algumas coisas ali, formulavam essa doutrina. E de fato, meus irmãos, não é isso que Pedro está nos ensinando aqui. Não é isso que Pedro está nos ensinando neste momento. Mas ele fala de uma reflexão contínua sobre a palavra de Deus.
E aqui a gente pensa, você quer conhecer a Deus? Você tem desejo de conhecer a Deus? Então você precisa se voltar para a palavra dele. Reflita na palavra dele, reflita na sua palavra, estude a palavra de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer para conhecer a Cristo, certo? Então, reunindo a nossa diligência para, conhecermos, se não sermos infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas também ele apresenta outro propósito da nossa diligência aqui. O primeiro deles é para que nós cheguemos, não sejamos nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo. E o segundo está no versículo 10, para que com procurar com diligência cada vez maior, assim confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Deixa eu só ver aqui o meu slide, um minutinho só. Isso. A ideia aqui, meus irmãos, então é para que nós confirmemos a nossa vocação e eleição. E aqui talvez possa uma pergunta surgir na nossa cabeça. O que Pedro está querendo dizer aqui com ser, então, confirmar a nossa eleição e a nossa vocação? Será que ele está querendo dizer aqui que existe uma prova que que a gente dá para dizer às pessoas que nós somos verdadeiramente salvos ou não? Será que é isso que ele está querendo dizer? Será que ele está querendo dizer assim que Deus elege uma pessoa, decreta que essa pessoa seja salva, porém ela só vai ser salva se depender da palavra dele, da palavra da pessoa, que escolhe ou não a Deus? Será que é isso que ele está querendo dizer? O que Pedro está nos falando ali a respeito de confirmar a nossa vocação e eleição? Bem, Access Pro, nesse comentário, ele nos dá um paradigma aí de algumas pessoas, porque todos nós muitas vezes chegamos a um momento da vida, eu não sei, todos nós não, nós não podemos generalizar, nem todos, que às vezes ficam se questionando, será que eu sou salvo de verdade? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho Cristo? Ou aquelas que confirmam para si mesmas, eu não sou salvo não tem como eu ser salvo, é impossível que eu seja salvo, que eu seja verdadeiramente crente, se eu posso dizer assim nessas palavras. Então o R.C. Sproul diz que existem 4 pessoas nesse sentido. A primeira delas, que é a pessoa, que são pessoas não salvas, que sabem que não são salvas. Pessoas incrédulas, de verdade, que não se ligam para essa realidade de salvação, ou seja, elas entendem a pecaminosidade dela, o quanto talvez ali, não sei se entendem, se eu posso dizer se são arrependidas por isso, mas elas sabem, são incrédulos que sabem que não são salvos. Em segundo lugar, é o segundo tipo de pessoa que são salvas e que não têm certeza de que são salvas. Eu acho que essas são as pessoas que temos dentro das nossas igrejas muitas vezes, que pensam, estão lá, entendeu? São salvas, mas elas ainda vivem com essa incerteza, vivem naquele negócio assim, eu posso perder minha salvação amanhã, é um negócio de escreve e apaga o nome do livro da vida, naquele sentido, E terceiro tipo de pessoa, pessoas salvas que sabem que são salvas, que se você pergunta a elas assim, não, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu conheço, porque eu conheço a Cristo, e eu posso te falar isso com segurança. E o quarto tipo de pessoa é aquelas pessoas não salvas que têm certeza que são salvas, ou seja, são pessoas que são incrédulas, que estão enganando a si próprias, pensando que são salvas e que não são salvas de verdade. Talvez esse seja o quadro mais assustador, para nós. Pessoas aí que estão muitas vezes dentro das igrejas, que têm plena certeza, mas elas não são salvas. E como a gente vai descobrir, como que a gente vai confirmar que tipo de pessoa eu sou? Como que nós vamos medir isso, certo? Aqui o fato de Pedro nos dizer aqui que nós devemos confirmar a nossa vocação, ele está nos chamando aqui a uma grande reflexão a respeito da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso conhecimento de Deus, a nossa vida com Deus, ela nos dá alguns indícios de fato daquilo que nós podemos saber ou não se estamos no caminho, se somos salvos e conhecemos a Deus. Então,
Aqui nós temos de aprender algumas coisas, né? Que a primeira delas é discernir, né? Discernir um entendimento equivocado, né? Distinguir a certeza autêntica da salvação de uma certeza falsa, certo? Um entendimento equivocado a respeito da salvação. Por exemplo, uma pessoa que pode muito bem se achar que é salva e não é. Quando ela fala, sou bom e eu faço as boas coisas para Deus. Quando elas dizem, todos os que morrem vão para o céu. Ou aqueles que fazem às vezes uma profissão vazia de fé, conhece, entende o que é a Trindade, entende o que é Jesus, mas vive, né, como se Cristo de fato não existisse, vive uma vida completamente independente, tira Cristo da equação, se nós podemos dizer assim, né? Aqueles que muitas vezes apenas se contentam em ser um bom membro de igreja, ou até mesmo aqueles que fazem oração do pecador. Você sabe, né, aquela oração que a gente faz para aceitar Jesus, né? Muitas vezes as pessoas se fiam nessa certeza dizendo que não, eu fiz a oração uma vez, então eu sou salvo. Mas a vida é completamente longe daquela que Cristo nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Então, talvez esse seja um entendimento equivocado do que seja confirmar, né? dar prova da nossa vocação, né? Confirmar a nossa vocação inicial. Então, não é isso que Pedro está dizendo. Nós não conseguimos confiar totalmente, né, a nossa salvação pelas obras que nós fazemos, né? Pelo que eu sou dentro da igreja, por uma oração que eu fiz, certo? Então, o que a gente tem de fazer aqui? Nós temos de voltar, né, para a lista mencionada por Pedro. A lista que Pedro menciona ali, né, no qual a gente vê ali nos versículos de 5 até o versículo de número 8, 7, fala ali da fé, da virtude, do conhecimento, certo? Que é fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É interessante que essa lista, meus irmãos, ela culmina no amor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, como o próprio Jesus ensinou. O que é o resumo da grande lei de Deus? É amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, aqui a ideia é que isso é uma defesa aqui, uma ideia defendida pelo R.C. Sproul nesse comentário que eu, né, divulguei para os irmãos aí. De que o amor a Deus é a prova da nossa vocação. O amor a Deus é a forma como nós confirmamos a nossa salvação, né? A nossa vocação, que nós fomos verdadeiramente chamados e eleitos por Deus. Como você pode dizer para as pessoas, ou a si mesmo, sobretudo, confirmar para si mesmo que você de fato é um eleito de Deus? Porque eu amo a Deus de fato. E aqui, R.C. Sproul, ele cita uma frase que é interessante para nós. Ele diz assim que é impossível ter amor por Jesus se o Espírito Santo não transformou a disposição da nossa alma. Pois pela natureza nós não só não o amamos, como também não podemos amá-lo. E aqui é uma grande verdade, irmãos. Nós só podemos dizer que amamos a Jesus, que temos prazer nele, que temos deleite em guardar os seus mandamentos. Porque amor que eu falo também não é esse amor sentimental, né, que muitas pessoas falam aí, o Jesus que é conivente com tudo, que abraça todo mundo, né? Que não liga para aquilo que os seus pecados, que deixa os seus pecados ali escondidinhos debaixo do tapete, essas coisas, você não deve se preocupar com isso. Não. A pessoa que ama Cristo, de fato, ela vai ter amor pela sua palavra, ela vai ter amor por ele, quer agradá-lo. E ainda que ela não seja perfeita, no sentido assim mesmo de nós conseguimos caminhar com perfeição nesse amor, porque nós não somos. Todas as nossas práticas elas vão ser imperfeitas diante de Deus, mas a motivação do coração dela é Cristo. Eu amo Cristo. Eu não vejo a minha vida sem Jesus. Eu não vejo a minha vida sem Jesus. Sem Jesus a minha vida não vale a pena. Então eu quero mesmo me conformar a minha alma, o meu conhecimento, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que Cristo ensina. Eu quero amar os meus irmãos, eu quero amar a igreja, eu quero viver a minha devoção, quero orar buscando a Deus, sabe? Esse amor genuíno por Cristo é a prova da nossa vocação.
E de fato, meus irmãos, às vezes nós vemos muitas pessoas confusas, pensando aí em coisas terríveis a respeito de Deus e de Cristo, né? E muitas vezes falam de Jesus, mas não expressam o seu amor por ele, né? E uma das melhores maneiras de se obter a certeza da salvação é entender o que a salvação exige, do que ela consiste e como ela ocorre. E se nós paramos para entender o que a salvação exige, ela exigiu o sangue de um justo, certo? O que ela consiste? Numa obra de um justo. E como que ela ocorre? Né? A operação da obra desse justo em nós, né? Que é Jesus Cristo. Então, a confirmação, a certeza que nós podemos ter, não, eu tenho certeza porque apesar de ser essa porcaria que eu sou, porque às vezes a gente não se sente porcaria nesse sentido, né? No sentido de nós pecarmos diante de Deus, eu amo a Cristo e eu quero viver para Ele. E nos voltamos para Ele em arrependimento, nos voltamos para Ele de fato, né? De fato assim, né? Rendidos aos seus pés, porque sem Ele nós não temos nada e nós não somos nada. Ou seja, nós entendemos que o amor de Deus por nós é grande demais, que tudo aquilo que Ele fez, a salvação que Ele fez não nos é tirada assim, Ele não escreve e apaga o nosso nome do livro da vida, como dizem muitos. Se podemos fazer uma alegoria aí, uma figura, trazer uma figura de linguagem a respeito do amor de Cristo, essa figura não vai ser a margarida, né? A plantinha da margarida ali que a gente olha, é branquinha, é bonita, é aquela flor que a gente pega as pétalas e vai tirando, me ama, não me ama, me ama, não me ama, né? Ou seja, quando a gente está lá, muitas vezes, né? Faziam isso as pessoas antigamente, não sei se fazem hoje, ele me quer bem, não me quer mal, me quer bem, ele me quer mal, né? Até que sobra a última pétala, assim, não, ele me quer bem, não, então tá bom. Não é assim, né? Mas se eu posso dizer, é comparado realmente com uma tulipa ali, né? Ou seja, a flor do calvinismo, que a gente pode dizer assim, a tulip, que diz ali do amor certo de Deus por nós, que é uma certeza imensurável, né? Que é um amor que que certamente nunca falha em nossa vida. Ou seja, Deus não nos ama hoje e amanhã Ele vai nos odiar, não. Que nós temos certeza de que o seu amor é para sempre, como diz Paulo ali em Romanos, né? Estou bem certo que nem os poderes do porvir, nem a morte, nem a vida, nem nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor que nós temos por Ele é por causa de Cristo, porque sem Ele nós não conseguimos amar. A nossa natureza é tamanhamente pecaminosa que nós não conseguimos o amar. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui esse chamado. Nós somos chamados a reunir a nossa diligência, a mostrar zelo pela palavra de Deus, para que nós então cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo e confirmemos a nossa vocação. Para quê? Para que nós não tropecemos em momento nenhum. Para que momento algum, né, para que venha quem vier, falem qualquer ensino a nosso respeito, um ensino herético, a gente não caia nas lábias daqueles que realmente vão nos mostrar ali outros ensinamentos que não são compatíveis com a palavra de Deus. Nós somos chamados para mostrar as nossas virtudes para Deus, de vivermos para Deus. Ele nos chama para esta certeza de que somos filhos amados dele, de que somos salvos em Cristo, para que nós não venhamos a tropeçar. E a tropeço que pode ser, está especialmente ligado ali ao cair nas artimanhas dos falsos mestres, né? Que confirmava, dizia para eles que a salvação deles, que esse meio deles garantirem a salvação está errado, de que eles não podem ir por essa onda, que eles tinham que olhar, buscar Deus de uma outra forma, que eles tinham que deixar esse conhecimento passado pelos apóstolos e buscar uma outra forma de conhecimento. Pronto. Se eles soubessem que o fato daquilo que Cristo fez por eles está marcado no seu coração, quem Cristo é, então isso faria com que eles não tropeçassem em tempo nenhum, em tempo algum. Né? R.C. Sproul diz aqui que a certeza nos impede de sermos pessoas vacilantes, que se levantam num dia e caem no outro.
Aqueles que têm certeza da salvação sabem que seu destino foi decidido desde a fundação do mundo. Ou seja, se nós estamos certos, como diz Paulo, pois eu estou bem certo. Ou seja, a certeza que eu tenho é de que Deus me ama, que eu amo a Cristo e por isso eu vou permanecer até o fim. Bom, irmãos, esse é uma breve exposição deste texto aí, baseado ali no comentário, como eu disse aos irmãos, aos estudos expositivos das cartas de Pedro ali do R.C. Sproul. Usam um material ali, texto, né, para nós, como nós temos acompanhado ali da editora Cultura Cristã, né, se os irmãos ali tiverem interesse, é um excelente material aí para vocês conhecerem. Tá joia? No mais, eu fico por aqui. Agradeço aí aos irmãos a atenção por esse estudo e na semana que vem a gente está de volta, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe você aí e se cuidem nesse momento. Abraço.